Brasil, todo mundo sabe que dispõe de 12% da água doce do mundo, né? Mas essa água está mal distribuída no país. Não é que ela está mal distribuída, ela foi distribuída do jeito que estão os rios, mas o desenvolvimento urbano e industrial não se deu aonde estão as maiores quantidades de recursos hídricos disponíveis, né? Então, começou a haver escassez de água, onde estavam precisando não tinha lugares que tinham excesso. Então, em 97, foi estabelecida, por uma lei, a Política Nacional de Recursos Hídricos. O que essa política faz? Ela determina os objetivos, os instrumentos, as prioridades nos usos, quem que deve controlar, né? Então, essa legislação classifica os cursos d'água em classes conforme o seu uso prioritário. Quem faz a gestão nacional dos recursos hídricos chama-se ANA, Agência Nacional das Águas. Ela tem a competência de gerir no Brasil inteiro. Mas a ANA passa essa possibilidade, essa capacidade de gestão para os estados que estão capacitados, né? São praticamente todos os estados já têm os seus departamentos responsáveis pela gestão das águas no estado, né? Então, no estado de São Paulo, por exemplo, quem faz a gestão dos recursos hídricos é o DAE, Departamento de Águas e Energia Elétrica. Essa política implanta também a cobrança pelo uso da água. Quem usa deve pagar e quem polui deve pagar. Então, existe a política de cobrança pelo uso da água. Agora, essa cobrança só é feita onde está realmente com problemas de falta de água. Com esse recurso que os estados recebem, através dos seus comitês de bacias, são aplicados para execução de obras. Obras de tratamento de água, de distribuição, são estabelecidos cotas para os participantes da gestão. Então, no estado de São Paulo, que são 22 bacias hidrográficas, quer dizer, a gestão é feita, não é por estado, é por bacia hidrográfica. O que é bacia hidrográfica? É uma área onde todas as águas de chuva que caírem nessa região vão caminhar para aquela região. Então, são bacias, né? A principal bacia hidrográfica no estado de São Paulo, a bacia do Alto Tietê, por causa da presença da cidade de São Paulo, que é uma das maiores cidades do mundo, com grande quantidade de indústria na região e muita poluição. Então, o Comitê de Bacia do Alto Tietê já funciona, né? E o comitê estabelece as regras. Aí tem a agência de bacia. A agência é a que executa essa política. Estabelece os valores de cobrança, cobra, recebe, estabelece multa, estabelece autorizações de uso da água. Você não pode usar água sem autorização, mesmo água de chuva. A água que caiu de chuva, você não pode usar sem essa autorização. Então, esse é um conceito importante, que é o direito de uso da água, né? Tá bom? Então, assim está estabelecida a Política Nacional de Recursos Hídricos, que está desde 1997, vem funcionando. Vários estados já fazem a gestão por si própria, porque a ANA já deu essa atribuição, e é uma das principais bacias que já vem há mais de 10 anos gerindo e cobrando pelo uso da água, é a bacia do Alto Tietê, que tem também, além da agência, tem a cobrança já efetuada há vários anos, e tem autorizações estabelecidas pela própria comitês de bacias. Na política, o que é importante é o seguinte: na cobrança estabelece dois tipos de cobrança. Uma quem usa mais, paga mais. Quem polui mais, paga mais. Certo?
Então, as autorizações para o uso da água estabelece também as condições que o autorizado tem de lançamento do seu efluente no curso d'água, certo? Então, você mede, se ele tira tantos litros por segundo e devolve com tais e tais poluentes, ele vai pagar relativo a isso. Se ele devolve praticamente tudo, ele só vai pagar sobre as condições de poluição. Bom, um dos assuntos importantes que a gente tem, que a Fundação FAT tem trabalhado, é com esses projetos em que existe uma certa preocupação generalizada de que a água vai acabar. A água não vai acabar, a água ela evapora, ela tem o ciclo natural da água, ela evapora, infiltra, uma opção de parâmetros, né? Mas ela não vai acabar, ela é sempre a mesma. O que está acontecendo é que ela está poluindo, está sendo poluída, então não tem condições de ser utilizada naquelas coisas. Por exemplo, grandes projetos que consomem muita água, projetos de irrigação, né? Projetos de irrigação consomem, em qualquer lugar do mundo, ou em todos os lugares do mundo, em média, 60% a 70% da água doce, né? Porque nós só aproveitamos a água doce. A água salgada existe apenas aproveitamento em pequenas regiões, ainda muito caras, né? Então, nós utilizamos a água doce. Se nós poluímos ou agregamos elementos não utilizáveis na água considerada como doce, né? Porque os vários níveis de qualidade da água, né? Classe especial, primeira classe, né? Classe 2, classe 3, classe 4. Classe especial é aquela água que a gente pode coletar e praticamente já pode utilizar para consumo humano, né? Já a classe 1 já existe a necessidade de um primeiro tratamento simples. Já a classe 2, que é a água para ser utilizada no consumo humano, mas precisa já de um tratamento convencional. E assim vai. A classe 2 pode ser usada também para irrigação, irrigação até de frutas que a gente vai consumir, vai ter contato com a fruta, né? E já com classe 3 já fica, para ser usada como consumo humano, necessita de tratamentos secundários, tratamento muito mais caro e etc. Os grandes consumidores de água, a gente usa praticamente água doce, né? Então os grandes consumidores, tanto no Brasil como em outros países, é a irrigação. A irrigação consome no Brasil em torno de 60%, 70% da água doce, né? Já a água para abastecimento urbano varia de 10% a 20%, dependendo da região, e a indústria um pouco menos, né? Acontece o seguinte, na irrigação, ela consome, mas acontece o seguinte, você retira a água para irrigação, essa água é utilizada, ela infiltra e ela vai abastecer o lençol lá embaixo. Mas essa água, quem foi retirada pela irrigação aqui, quem está jusante não consegue utilizar, porque o rio ficou sem essa água. Mas acontece o seguinte, essa água que evapora, que a agricultura, da água que ela irrigou, 90% a 98% evapotranspira, ela volta para a natureza. Só que a gente só vai poder aproveitar essa água na hora que ela for cair de novo, na hora que ela for precipitar, né? Então tem um tempo de permanência, que é em torno de uma semana, 8, 10 dias, depende da região, para essa água ser precipitada em região futura, tá certo? Então esse uso da irrigação também vem sendo aprimorado com novos métodos de irrigação, né? Antigamente era praticamente irrigação por inundação e por aspersão, que havia uma grande perda de água por evaporação. Mas agora com os métodos de irrigação localizada, gotejamento, microaspersão, o aproveitamento da água é muito maior e tem se conseguido, por exemplo, no Alto Tietê, grandes evoluções onde tem abastecimento praticamente de hortifrutas para São Paulo e para o Rio de Janeiro, está tudo ali.
E agora a maioria deles estão usando já irrigação localizada ou microaspersão. Nós estávamos falando agora há pouco, no item anterior, sobre a evapotranspiração. O que é evapotranspiração? Da quantidade de água que foi fornecida para a cultura, ela realmente aproveita muito pouco. Uma parte infiltra, uma parte ela absorve para o seu desenvolvimento, produção de frutas, folhas, etc. E 95% por aí evapotranspira, ou seja, ela volta para a atmosfera. E ela só vai, dependendo da região, só vai precipitar novamente em outro local, bem distante geralmente, depois de 7 dias, o tempo de permanência, 7 a 10 a 15 dias, que ela volta a ser utilizável. Um outro aspecto da irrigação importante, que não é da irrigação, é da agricultura, é o uso dos chamados defensivos agrícolas. Esses defensivos agrícolas, que os produtores não gostam de chamar de agrotóxico, mas são produtos tóxicos, né? Que carregam, principalmente pelo uso de... os vasilhantes são lançados, ainda contém parte de agrotóxico, fornecimento excessivo de agrotóxicos, porque o agricultor, ele não sabe exatamente a quantidade, que ele não calcula a quantidade. Isso é fornecido pelos fabricantes. Os fabricantes, vendedores, que fazem o projeto. Olha, você precisa de tanto desse produto. E ele compra e usa em excesso. Já que eu comprei, eu vou usar bastante, né? Estou jogando. E a planta não precisa de tanto e não absorve, né? E esses são produtos tóxicos, que não devem chegar ao ser humano. Uma das coisas interessantes que tem no uso da água é o uso do detergente. Vamos imaginar uma dona de casa que tem duas pias, 2 cubas de pia. Se ela encher aquela cuba com água e jogar 2 gotas de detergente, já é o suficiente para lavar aquela quantidade de pratos que ela precisa, que cabe naquela coisa. Só que acontece o seguinte, não se usa assim. As pessoas, vamos dizer em geral, as donas de casa, os domésticos, etc., pegam uma coisa e espremem em cima da esponja. Aquilo é um excesso absurdo de quantidade de detergente. E o reflexo disso é na Salto de Pirapora, a quantidade de espuma que você vê. Aquela espuma horrorosa que não deixa a água também receber oxigênio novamente e que é um terror, vai ficando escuro, vai ficando feia, mau cheiro. Então, as donas de casa, as usuárias, outro uso indevido, gente, é a coisa mais simples. Escovar o dente com a torneira ligada, né? Deixa a torneira aberta e continua escovando o dente. Fazer a barba, vamos fazer barba embaixo do chuveiro ou com a torneira ligada, é um grande desperdício. Outro desperdício é já nas residências que tem aquecimento central na casa. Quer dizer, a água é aquecida num local e vai distribuir por vários pontos. O que acontece? Você abre o seu ponto aqui, a água vem fria. Demora lá 2 a 3 minutos, a água fica quente. Quer dizer, esses 2 a 3 minutos, se você contar 8 a 10 minutos, 8 a 10 litros por minuto, já lá foram 20, 30 litros que você jogou fora, praticamente. Você não usou aquela água. Então, é um problema, esses usos centralizados. Outra, já em São Paulo tem uma legislação que exige nos apartamentos medições individuais. Quer dizer, o apartamento vai pagar a água que ele usou. A maioria dos prédios ainda em São Paulo não é assim, a medição em edifícios é coletiva, né? E depois distribui, o prédio que paga e entra no condomínio. Vamos falar uma questão do Rio Tietê, que passa no centro da cidade de São Paulo, no meio da cidade de São Paulo,
E a gente não pode aproveitar essa água do Rio Tietê. Por quê? Porque ela está poluída, né? Está poluída, ela tem uma vazão razoável, uma variação durante o ano, em média dá uns 50 metros cúbicos por segundo, até 70, praticamente dava para atender a nossa região aqui e não precisaria estar roubando água de outras bacias. É possível? É claro que é possível. Todo mundo sabe do caso de Londres. Londres era uma cidade fedida, o Rio Thames era um horror, não se conseguia ficar em Londres. Hoje a gente passeia de barco lá, tem a roda gigante em volta, é um lugar aprazível. A mesma coisa acontece com Paris, né? O Sena, hoje, você vai em qualquer restaurante e eles te oferecem água de roubinete, que chama, água de torneira, água tirada do Sena. E você vai de Batomuxa, um passeio turístico, você não tem cheiro nenhum, é uma água bem limpa, vamos dizer assim. Então, no caso do Tietê também é. Por quê? Porque os cursos d'água têm uma possibilidade de se recuperar, mas com oxigenação. Mas quando a carga é muito grande, precisa fazer os tratamentos. Então tem as políticas públicas, né, que o que tem? As indústrias têm que fazer o seu tratamento, antes de lançamento no rio, o Estado tem que tratar o esgoto, né, antes de lançar no rio, e essas combinações já foram feitas aqui no Estado de São Paulo, vários empreendimentos, né, mas ainda não estão bem conectados, né, não há cita-se, por exemplo, que tem estação de tratamento prontinha já para funcionar e não está chegando o esgoto ainda, faltam as interligações, né? Então isso é uma questão que, se a gente conseguir realmente implantar essas políticas de aproveitamento dos recursos hídricos, em breve nós podemos navegar e passar de barco no Rio Tietê. Aliás, no meu tempo de garoto, quando eu fazia escola politécnica, isso em 1956 até 1960, havia remo. A turma remava no Rio Tietê, tinha provas, tinha gente, travessia a nado do Rio Tietê. Você vê que nós estragamos o nosso Tietê. Se fala muito em reuso de água, que é realmente uma das soluções importantes para o aproveitamento das águas que tem algum tipo de problema. Agora, falar em reuso da água de chuva, na minha opinião, é um termo errado, porque a água não foi utilizada. Ela caiu no telhado ou caiu no chão e alguém vai aproveitar. Então, o termo correto seria aproveitamento de água de chuva. O que acontece com a chuva? Por exemplo, nas grandes cidades como São Paulo, tem muitos veículos, muita poluição. Essa água que cai no telhado, o próprio telhado está sujo com essa fuligem, fezes de animais, não sei o que. Então, mas é possível fazer o aproveitamento dessa água para usos não potáveis, né? Como é que se faz isso? Se faz uma coleta, através de um dispositivo, elimina-se essa água inicial que caiu no telhado ou no chão, que está mais suja, vamos dizer assim, não poluída, e se aproveita para lavagem de piso, lavagem de automóveis, né? E outras coisas mais. Mas então, só que mesmo para fazer esse aproveitamento desse tipo de água, mesmo água de drenagem de subsolos, há necessidade de um pedido de autorização aqui na cidade de São Paulo, e essa autorização é dada pelo DAE, Departamento de Águas e Energia Elétrica. Uma coisa que nós deixamos de falar nos usos da água é que há um controle, claro, né? Então você tem que pedir uma autorização para o uso da água. Eu esqueci de falar que também as águas subterrâneas ou subsuperficiais, como são chamadas, também para a utilização dessas águas há uma necessidade, e também o órgão responsável no Estado de São Paulo é o Departamento de Águas e Energia Elétrica. Essa coisa simples, um pedido de autorização, não tem problema, você vai pagar um pouquinho pelo uso dessa água e vai contribuir para que haja uma gestão integrada desses recursos de água. A água subterrânea também está incluída. Um dos assuntos importantes que a gente está falando no uso da água é
o excesso ou uso da água nos postos de gasolina, a lavagem de carros, isso leva óleos e graxas, e essa água não pode ser lançada no sistema de galerias de águas pluviais. Não pode, mas é descumprido. E até nós fizemos, a Fundação FAT fez um concurso e técnico e venceu uma equipe da FATEC São Paulo, que estabeleceu um sistema simples, rápido, de tratamento ou de retirada desses óleos e graxas, de tal forma que a água poderia ser a água que saía depois desse tratamento podia ser lançada na galeria. E houve um projeto de uma empresa, vou dizer qual é a empresa, mas aqui na Avenida do Estado, que estabeleceu esse projeto, e a Fundação FAT participou na implantação desse sistema. Foi muito sucesso, teve até uma reportagem que saiu no Estado de São Paulo. Vamos falar um pouquinho agora da gestão dos recursos hídricos e da atuação da Fundação FAT nessas áreas de gestão de recursos hídricos. Uma das áreas que a Fundação FAT tem participado e com muito sucesso e com grande número de participantes é no estabelecimento de cursos. Um dos cursos principais, que era curso a nível de especialização de tecnologias ambientais. E nesse curso, a Fundação utiliza o seu corpo de consultores, inclusive eu próprio coordenei esse curso, e também outros cursos, né, nas áreas como, por exemplo, no aproveitamento. Fizemos um curso também, esse gratuito, em vários locais, de aproveitamento de águas de chuva, né, com o exemplo daquele aproveitamento de cisternas, né, foi também muito sucesso. Outras atividades, foi, por exemplo, coordenar essa publicação aqui desse livro, que chama Ciclo Ambiental da Água, da chuva à gestão. A Fundação FAT reuniu os maiores consultores na área aqui do Estado, e inclusive do Brasil como um todo, né, na realidade, e implantou essa publicação, que chama-se, já falei, Gestão Ambiental Ciclo Ambiental da Água, da chuva à gestão, que eu tive o prazer de coordenar. São 21 capítulos, mais de 500 páginas, com os maiores organizados e escrito por os melhores técnicos e profissionais do Estado de São Paulo e do Brasil. Vamos falar então agora da coordenação que a Fundação FAT fez e do patrocínio da publicação que é top no Brasil, né? Saiu em 2013. O livro se chama Ciclo Ambiental da Água, da chuva à gestão, que pega todos os itens relativos à gestão da água e a sua influência no meio ambiente. São 21 capítulos, mais de 500 páginas, com os melhores colaboradores da Fundação FAT, do Estado de São Paulo e do Brasil. Eu tive o prazer de coordenar essa publicação em 2013. Uma outra atividade fundamental que a Fundação FAT tem atuado, além desses cursos que podem ser dados pela Fundação, aqui na Fundação, ou em company, conforme a empresa queira, poder ser dado lá, e nos municípios, tanto do Estado como do Brasil inteiro, tanto na área de recursos hídricos, como na área de resíduos sólidos, que são, vamos falar entre parênteses, lixo. Os planos municipais de resíduos sólidos, a Fundação FAT tem condições e tem elaborado planos municipais de resíduos sólidos, porque a Política Nacional de Resíduos Sólidos estabeleceu que já deveria, o prazo já venceu, não poderia ser mantido mais nenhum lixão. Isso continua existindo, por quê? Mas existe recurso do governo federal, mas a prefeitura tem que estabelecer o plano municipal de resíduos sólidos, que a FAT poderia colaborar muito nisso aí. Nós temos expertise nisso.